A gente percute esses dados da prévia da inflação do IPCA 15 com Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS e colunista do CNN Money, que já aparece comigo aqui em tela. Sempre um prazer, Solange, dividir tela com você. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Solange, queria começar abordando exatamente essa variação do preço de energia. A gente acompanhou esse arrefecimento do preço da energia elétrica exatamente por causa dos bônus de Itaipu, né, distensionando essa tendência que parecia, até por questões climáticas, poder ser um dos motivos que fosse levar a uma resiliência dos índices inflacionários aqui do país depois de a inflação de alimentos arrefecer. Eu queria entender exatamente essa correlação, pensar essa inflação um pouquinho do ponto mais qualitativo. A gente pode interpretar que esse novo cenário ele possa ser, de fato, a nova preocupação quando a gente pensa na variação de preços ou não? Olha, eu acho que o cenário para a inflação, ele não tem mudado qualitativamente muito com essas últimas divulgações, inclusive a de hoje. A gente segue vendo uma desinflação mais forte acontecendo por fatores exógenos à demanda doméstica, né? Tudo bem que hoje a gente teve itens dos serviços que vieram abaixo da expectativa e buscaram os núcleos e principalmente a parte dos serviços subjacentes para baixo, mas foi muito concentrado em poucos itens. Então, a gente não está vendo ainda o impacto da desaceleração da atividade econômica na inflação. E essa desaceleração da atividade econômica também é bastante gradual, né? Então, ainda que exista a defasagem, há uma dúvida de quão forte vai ser essa desinflação de demanda, que é o que importa para o Banco Central. É claro que o fato da inflação corrente estar mais baixa, vir abaixo das expectativas, é claro que o fato dos núcleos arrefecerem por conta desses itens específicos ajuda, porque sempre que a gente tem uma inflação em 12 meses menor, é positivo, é menos inércia, ajuda nas expectativas, mas a grande dúvida que o Banco Central está colocando, e hoje também ficou bem claro na entrevista, né, do presidente do Banco Central, Galípolo, e do diretor Diogo, sobre as perspectivas de inflação para frente, é o quanto que essa economia vai desaquecer e quanto de capacidade ociosa que vai ser criada vai ajudar na desinflação como um todo, né, e que dê segurança para baixar os juros no montante significativo, que é o que importa, né, para a economia e para o mercado, claro. Pois é, né, Solange? A gente tem visto, inclusive, esse tom bastante enfático do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele tem sido considerado, inclusive, bastante hawkish. E eu queria entender exatamente essa estratégia do ponto de vista de sinalizar ao mercado, porque o mercado está precificando o início do ciclo de corte de juros, mas isso não está sendo deixado claro por parte do Banco Central. Tem uma correlação? Tem algum tipo de motivo para que o Banco Central não indique, falando, olha, vamos cortar os juros a partir de janeiro, se, evidentemente, a conjuntura permitir, se os dados trouxerem esses elementos? Então, eu acho que o Banco Central está sendo duro, sim, no seu discurso, mas eu acho que ele está agindo de maneira correta, porque ainda que a gente esteja vendo uma desinflação, né, e os números correntes do IPCA estejam sendo mais positivos, né, a gente está muito longe de uma trajetória, né, que indique que a inflação vá para 3%. E hoje eles falaram de novo que a meta é o centro e não a banda. Isso é correto, né, porque no Brasil a gente se acostumou em mirar o teto da inflação, isso seria ok, e quando todo mundo acha isso ok, a inflação em geral fica acima do teto, né? Então, acho que qual é a falta de conforto do Banco Central em já sinalizar que tem espaço para cair juros e dar ao mercado espaço para precificar essa queda ainda esse ano, ou mesmo uma queda mais significativa no que vem? É que o Banco Central sabe que essa desinflação não veio, como eu disse, de desaquecimento da demanda, não veio em grande parte da política monetária restritiva, veio principalmente de fatores exógenos da economia brasileira, que é a valorização do real
que veio na esteira de uma depreciação do dólar contra todas as moedas, veio da desinflação de bens, que é causado muito mais por uma questão de exportação de China para o resto do mundo começar a ficar mais forte, com as tarifas americanas, né? E existe uma incerteza muito grande, não só para o Banco Central, mas eu acho que para todos no Brasil, de qual vai ser a política fiscal para frente. E essa incerteza ela pode mexer muito nas expectativas de inflação, ainda que no curto prazo elas estejam reagindo positivamente a dados correntes, tudo pode mudar dependendo dessa perspectiva de 2027. Né? Então, o Banco Central não precisa saber qual vai ser exatamente a perspectiva para cair juros, mas quanto mais ele é duro agora, quanto mais ele sinaliza que não tem um orçamento de queda muito grande, quanto mais ele posterga, mais graus de liberdade ele tem para atuar em 2026 no cenário de incerteza. Então, eu acho que não é um cenário dado como certo tranquilo, em que se o Banco Central baixar um pouco a guarda nesse discurso, certamente as expectativas de inflação vão parar de cair e elas estão longe da meta. Solange, você citou, né, essa incerteza acerca, por exemplo, da condução da política fiscal a partir de 2027. Eu queria entender exatamente o peso disso na condução da política monetária hoje, pensando, é evidente, né, nesse horizonte relevante trazido em Bom Banco Sem Três, como a gente brincava agora com a Thaís Herédia, agora há pouco. Pensando nesse primeiro trimestre de 2027, o horizonte relevante usado, né, observado pelo Banco Central na condução da política monetária, essa tentativa de puxar a inflação à meta, o quão relevante poderia ser algum tipo de sinalização sobre tendências do ponto de vista da administração das contas públicas a partir de janeiro de 2027, é evidente, pensando seja governo A ou governo B? A política monetária, a política fiscal, ela atua na inflação, o impacto dela na inflação é por dois canais. O primeiro canal é um impacto direto na demanda. Se a gente tem mais gasto, se a gente tem mais crédito subsidiado, se a gente tem uma perspectiva de que a política vai continuar fiscal, né, política frouxa, isso obviamente tem um estímulo na demanda, traz um estímulo na demanda, traz um impacto de inflação. O segundo canal é que, se a política fiscal não é vista como sustentável, se o país não tem credibilidade fiscal, o mercado, os investidores, quem compra título do governo, vai exigir um prêmio de risco maior. Isso afeta outros ativos além da taxa de juros longa, isso afeta o câmbio, isso afeta a expectativa de inflação. Então, essa questão da credibilidade fiscal, certamente a gente não vai ter sinalização nenhuma até as eleições. Até porque qualquer sinalização não serve de nada se a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, essa incerteza impede que você tenha uma diminuição forte das expectativas de inflação, e isso, nos horizontes de médio e longo prazo, isso afeta o horizonte relevante do Banco Central. Então, assim, ele tem no seu horizonte relevante uma projeção de inflação que está longe de 3%, né, está em 3,4%, isso não é visto como perto da meta e não deixa espaço para cair tantos juros assim, ainda que em algum momento antes de 2027 o Banco Central deve cair juros. Então, essa falta de noção do que vai ser a sustentabilidade da dívida, a gente só vai saber para frente. Qualquer sinalização agora não é muito crível, porque não se sabe qual é o resultado das eleições e não se sabe se o próximo governo prometendo vai realmente entregar. No canal da demanda, né, a gente espera, eu acho que o mercado todo espera que o ano de 2026 seja um ano de maior gasto. Né, um ano eleitoral, isso não depende desse governo, sempre é assim. Ano eleitoral é um ano de mais gasto, é um ano, inclusive, que a gente tem riscos de mudar regras fiscais para acomodar esses gastos. E isso vai trazer um estímulo para a demanda importante. Então, por esses dois caminhos aí, fica difícil aliviar o discurso, né? E acho que isso vai acabar gerando uma perspectiva de queda de juros limitada diante dessas duas incertezas. Né? Quando isso passar, e se passar, aí sim o Banco Central poderá ter espaço para cair juros, mas e se não acontecer, se não tivermos essa âncora fiscal e se os gastos saírem de controle, não vai haver mais
política monetária menos apertada, pelo contrário, né? A gente pode discutir eventualmente até uma subida de juros se essa âncora não acontecer, não chegar. Pensando novamente, Solange, nessa estrutura inflacionária do país hoje, a resiliência da inflação dos serviços, esses elementos que a gente trazia agora há pouco sobre essa inflação, essa pressão inflacionária também vinda da energia elétrica, eu queria entender exatamente a efetividade da política monetária e da manutenção de um tom, né, e de um patamar de juros bastante restritivo do ponto de vista do controle dos preços. Serviços e energia elétrica teriam essa sensibilidade direta à política monetária? Serviços, certamente. Né? É o canal onde você tem, é o canal onde a política monetária mais atua, porque os serviços não são bens que são transacionáveis no mercado internacional, então eles dependem especificamente da demanda doméstica, das condições, e também serviços não são tão importados, né? Ninguém consegue importar corte de cabelo, restaurante, então eles são também não são sensíveis tanto à importação, ao câmbio, então é ali que a política monetária atua. Os preços de energia deveriam ter uma sensibilidade também à política monetária, como qualquer outro tipo de serviço ou bem administrado, se não houvesse tanta interferência, né, governamental e de regulação e de imposto nesse tipo de serviço. Né? Porque volta e meia a gente tem alguma coisa sendo aprovada no Congresso ou proposta pelo Executivo que gera pressão ou altista ou baixista no preço de energia que não tem absolutamente nada a ver com a demanda. Né? Inclusive, muitas vezes, subsídios cruzados acabam impactando, né, a inflação desse item específico, mesmo que a demanda não esteja forte. Então, a política monetária atua menos nesse tipo de bem, né, e de serviço, onde você tem muita regulação e uma questão tributária importante. E pensando no comportamento, né, do medido, mensurado pelo IPCA 15, Solange, a gente consegue confirmar pelo menos aquela tendência de um início de um ciclo de corte de juros a partir do mês de dezembro ou janeiro do ano que vem? Olha, eu acho que olhar um único número, né, nunca é bom, porque tem efeitos aí sempre temporários. Né? A energia elétrica que sobe no mês e cai no outro por conta de uma tarifa, é uma taxação em veículos que diminui, no caso de hoje, a parte de serviços de seguro. Então, tem muito efeito one-off, uma vez só, então não é um número muito na margem. Quando a gente olha o que está acontecendo com a inflação nos últimos 3 meses e a perspectiva para frente, a gente entende que a inflação é um cenário de inflação muito melhor do que previa-se no início do ano. Né? No início do ano, o mercado chegou a projetar que a inflação desse ano poderia fechar perto de 6. Hoje a gente tem no Focus um número abaixo de 5, né? Mas isso, de novo, está muito longe de 3. Né? Nesse 3 não é para esse ano, esse 3 não é o que o mercado precisa esperar para final de 2026, o horizonte relevante da política monetária meados de 2027, mas o que garante para o Banco Central essa convergência? Se a gente estivesse vendo, nesse exato momento, uma desaceleração maior da economia. E foi justamente isso que o Banco Central disse que não está vendo na conferência, nos seus documentos oficiais de política monetária, né, tanto no relatório de hoje quanto em discursos. Eles estão vendo o quê? Uma desaceleração muito gradual, um mercado de trabalho que ainda é bastante apertado. Essa discussão sobre aquecimento do mercado de trabalho é muito relevante. Então, eu acho que não vai ser o IPCA de hoje que vai abrir porta para a queda de juros esse ano, é muito mais essa evolução de quanto que o mercado de trabalho vai desacelerar, quanto que a inflação de serviços vai desacelerar e qual vai ser a política fiscal. Então, isso que vai determinar mais, não qual, mas quão provável a gente vai ter uma âncora, e isso que vai determinar o timing de queda e, mais importante do que o timing, é o quanto que vai ser esse orçamento de flexibilização da política monetária.
Conversei com Solange Srur, diretora de macroeconomia do UBS, também colunista aqui do CNN Money. Sempre um prazer, Solange. Obrigado pelas explicações, pela aula de política monetária. Obrigada, o prazer é todo meu. Até mais.